eu descobri a fórmula matemática para ter sucesso em qualquer coisa que você decidir fazer. E melhor ainda, sucesso rápido. Eu apliquei essa fórmula de 3 passos em 2023 na minha vida, quando eu estava iniciando no digital, depois de largar o ensino médio, e resultado, 3 anos depois, foram milhões de reais faturados aqui na internet. Alguns desses milhões foram pro meu bolso. Conquistei a casa dos meus sonhos, a vida dos meus sonhos, o patrimônio dos meus sonhos. Eu comecei a aplicar essa fórmula do sucesso de 3 passos menos de um mês atrás no meu canal do YouTube. E em menos de um mês eu já tenho um vídeo que bateu mais de 130 mil views, eu já cresci mais de 15 mil seguidores e já estou monetizando esse canal. E eu vi outras pessoas perto de mim aplicando essa mesma fórmula, essa fórmula do sucesso, e em menos de um ano essas pessoas conquistaram apartamento próprio, carro próprio, conquistaram mais de 100 mil reais na conta e resultados insanos em tudo que elas decidiram fazer. O primeiro ingrediente, o primeiro item dessa equação, o primeiro número desse cálculo, dessa fórmula, é a intensidade. Isso é até a capa do meu canal aqui no YouTube, se vocês entrarem aqui pra ver. E essa frase mudou a minha vida. A intensidade distorce o tempo. Quando tu entende isso aqui, o que separa uma pessoa que emagreceu 5 quilos em 2 meses de uma pessoa que emagreceu 5 quilos em 2 semanas? Foi a intensidade que essa pessoa colocou. O que separa uma pessoa que demorou 10 anos para fazer o primeiro milhão e uma pessoa que fez esse primeiro milhão em 1 ano? Foi a intensidade. Eu te garanto que a pessoa que emagreceu 5 quilos em 2 semanas foi muito mais radical na dieta, foi muito mais radical no exercício, foi muito mais disciplinada e sofreu muito mais no curto espaço de tempo. Eu te garanto que o cara que fez o primeiro milhão em 1 ano, ele foi muito mais intenso que o cara que fez o primeiro milhão em 10 anos. Ele provavelmente trabalhou o dobro, o triplo. Ele dormiu metade do que o cara que fez em 10 anos dormiu. Ele aproveitou 1% das experiências que o cara que fez isso em 10 anos aproveitou. Ele teve que sacrificar muito mais coisa, ele teve que ser muito mais intenso nas ações que ele tinha que fazer todo santo dia, toda santa semana, todo santo mês. Nem todo mundo tá disposto a ter muito resultado num curto espaço de tempo, porque a verdade é, isso tem um preço muito alto. Isso exige intensidade. E, gente, intensidade exige muito sacrifício. Intensidade de verdade significa você dedicar a sua vida inteira para esse projeto, para esse objetivo, para caminhar rumo a essa meta que você tem. Intensidade de verdade significa que você vai sacrificar sono para ir atrás desse objetivo, significa que você vai perder tempo de qualidade com a sua família, você vai perder seu final de semana para ir atrás desse objetivo, é intensidade máxima. Eu acho que uma forma legal de resumir a intensidade é você literalmente fazer muito mais do que a média faz. É olhar para o que todo mundo está fazendo e fazer 2 vezes isso, 3 vezes isso. Olhar para o melhor do seu mercado, o melhor do seu nicho, o melhor naquilo que você faz, naquilo que você quer atingir. Olhar para essa pessoa, olhar para as ações dela e multiplicar as ações dela por 3, por 4, por 5 e fazer muito mais do que ela faz, com a mesma qualidade. Cara, eu consegui ter resultado muito rápido no digital porque eu fui muito intensa. A intensidade distorce o tempo. Quando eu entendi que se eu fosse intensa, as minhas chances de ter resultado mais rápido seriam muito mais altas, eu literalmente sacrifiquei tudo em prol da intensidade. Eu descobri o mercado digital mais ou menos em julho, junho de 2023. Comecei a estudar sobre isso, mas eu não fazia nada naquela época, eu só ficava consumindo conteúdo sobre isso e aprendendo o máximo que eu podia aprender, até que mais ou menos em dezembro, novembro, eu larguei a escola, larguei o ensino médio, decidi focar 100% nisso. E já em abril de 2024, eu tava ganhando uns 30 mil por mês, 20 mil reais por mês. E como que eu tive esse resultado tão rápido? Porque eu fui muito intensa. Literalmente, a partir do momento que eu decidi que aquilo ia ser o meu projeto de vida. Quando eu decidi que eu ia ter que fazer aquele negócio no digital virar custe o que custasse, eu literalmente dediquei toda a minha vida a isso. Eu larguei a escola, que era o meu projeto de vida, entre aspas, né, para um adolescente. Eu desinstalei qualquer tipo de aplicativo de distração, parei de ver Netflix, parei de sair de casa, cortei as minhas amizades, parei de fazer qualquer coisa que não estivesse contribuindo pro meu crescimento e para eu chegar no meu objetivo de ganhar dinheiro com o digital. Então eu fui muito intensa. Eu mudei radicalmente a minha vida em um curto espaço de tempo. Eu comecei a acordar muito mais cedo, eu comecei a dormir muito menos, eu comecei a trabalhar muito mais, eu comecei a me dedicar muito mais, eu fiz tudo o que eu precisava fazer e eu fui muito intensa. E sim, gente, o sucesso demora. O fator tempo é essencial pra gente ter sucesso. Só que com certeza a intensidade pode diminuir esse fator tempo pela metade. Talvez até por mais que a metade. Porque quando você vê todas as pessoas que cresceram, que chegaram lá, você consegue enxergar que elas poderiam ter sido mais intensas. E sendo mais intensas, elas teriam chegado naquele resultado mais rápido. Por exemplo, se a sua meta é, sei lá, crescer no YouTube,
Se você entender que você é capaz de chegar no mesmo resultado que esse youtuber aqui que te inspira muito chegou depois de 10 anos postando vídeo, mas você entender que você pode chegar nisso e nesse mesmo resultado em 5 anos, se você for mais intenso do que ele, cara, esquece. Você é capaz de atingir qualquer coisa na sua vida muito mais rápido do que a maioria das pessoas atinge, porque a intensidade distorce o tempo. Então, se você quer ter sucesso rápido, né, o mais rápido possível em qualquer coisa, em qualquer nicho, em qualquer objetivo, em qualquer profissão, em qualquer projeto, você precisa colocar intensidade. Eu lembro que lá atrás, quando eu comecei a trabalhar para algumas empresas, né, fazendo anúncios, escrevendo alguns anúncios, a minha referência literalmente era: quantas aulas por dia os meus concorrentes estão assistindo? Ah, estão vendo uma aula por dia, então eu vou ver 5. Quantos anúncios eles escrevem todos os dias para ficarem melhores? Ah, escrevem 5, então eu vou escrever 10, vou escrever 15. Que horas que eles acordam? Ah, acorda 8 horas, então vou acordar 4, vou acordar 5 da manhã. Era literalmente ser muito mais intensa do que a minha concorrência, porque se eu sou muito mais intensa do que a minha concorrência, é quase que matematicamente impossível não ganhar deles se eu seguir os 2 outros passos dessa fórmula. E já indo para o segundo passo da fórmula do sucesso é a constância. Cara, eu vejo que existe muito essa ideia hoje em dia que você precisa escolher entre a intensidade e a constância. Ou você é intenso ou você é constante. Ou você, cara, coloca muita energia nisso, começa a acordar cedo, começa a trabalhar várias horas por dia. Ou então você decide trabalhar pouco todos os dias, mas continuar fazendo todo santo dia. E eu acho que o grande segredo tá em não escolher. O grande segredo tá em conseguir manter intensidade e constância ao mesmo tempo. Eu não tô dizendo que vai ser fácil e eu não tô dizendo que isso vai ser mantido pra sempre. Mas se você conseguir, imagina comigo, tá? Se você conseguir ficar um ano da sua vida sendo extremamente intenso nessa atividade e extremamente constante, ou seja, manter essa intensidade por um ano inteiro, que seja, é óbvio que não dá pra manter isso por 10 anos, por 15 anos, talvez nem por 5 anos, mas dá pra manter isso por um ano. Se você manter essa intensidade com constância por um ano inteiro, é muito mais do que suficiente pra você mudar a sua vida. Cara, eu te garanto que um ano é muito mais do que suficiente pra você mudar a sua vida. Um ano sendo totalmente intenso e constante no digital vai mudar a sua realidade financeira. Um ano sendo totalmente constante e intenso no YouTube vai te fazer ter, sei lá, 100 mil seguidores ou até mais do que isso. Um ano sendo constante e intenso na criação de conteúdo vai te levar onde você quer chegar. Um ano sendo constante e intenso no seu podcast vai fazer o seu podcast crescer. Cara, em qualquer coisa, qualquer nicho, qualquer área, qualquer projeto, qualquer decisão que você tomar, se você ficar um ano sendo intenso, ou seja, fazendo muito mais do que os seus concorrentes, você manter isso não por um dia, não por uma semana, mas pelo menos por um ano inteiro, você vai ser imparável. Tipo, é assustador onde você pode chegar num curto espaço de tempo. Eu sei que muitas pessoas ainda têm essa ideia de que a gente precisa de muito tempo pra mudar a nossa vida, muito tempo pra construir resultado, mas, gente, eu garanto pra vocês que não precisa. Eu precisei de menos de um ano pra mudar minha vida. Eu precisei de 6 meses pra sair de R$0 ganhados por mês com a internet pra mais de 30 mil, pra mais de 50 mil reais por mês, pra mudar completamente a minha realidade. Em menos de um ano, eu já tinha viajado pra Suíça, eu já tinha ido pra Budapeste, eu já tava planejando minha viagem pra Dubai, eu já tinha ido morar na Suécia, na Europa, morei também na França, tudo isso em menos de um ano de mercado digital. Então você não precisa, cara, de muito tempo. Você não precisa de 10 anos pra chegar no teu resultado, pra chegar na tua meta, pra chegar no teu carro dos sonhos, na tua casa dos sonhos, na sua vida dos sonhos. Você só precisa de um curto espaço de tempo com muita intensidade e constância. Um mês no digital parece 10 anos da vida real. As coisas acontecem tão rápido, as coisas mudam tão rápido. Tipo assim, é tão bizarro que eu entrei no mercado digital, eu conheci um cara que ele tava iniciando junto comigo. E, cara, um ano depois, esse bicho tava, tipo assim, vendendo muito, fazendo mais de 10 milhões de reais por mês. Então, as coisas no digital acontecem muito rápido. O tempo é literalmente distorcido no digital. E eu acredito que a maioria das pessoas que me segue aqui nesse canal tem a intenção de trabalhar com digital ou potencializar o resultado, a sua carreira com o digital. E por isso eu te digo, você não precisa de 10 anos, você precisa de um ano com muita intensidade e muita constância. É só isso que você precisa. Parem de ficar com essa ideia de que precisa escolher, eu preciso escolher se eu vou ser constante ou se eu vou ser intenso. Seja os dois. Se você quer ter um sucesso rápido, seja os dois. Seja intenso e constante por só um ano. Um ano é tudo que você precisa pra mudar de vida, cara. Escolhe um projeto, escolhe uma coisa. Para de ficar pulando de galho em galho. Escolhe um projeto, escolhe uma coisa, escolhe uma profissão, uma coisa específica e foca nisso por um ano, com muita intensidade, muita constância. E não tem como a sua vida não mudar completamente. Eu acho que esse é um dos problemas mais sérios que a gente tem no digital, porque as pessoas aqui foram muito condicionadas a fazerem pra dar certo e não fazerem até dar certo.
Eu acho que esse é um dos problemas mais sérios que a gente tem no digital, porque as pessoas aqui foram muito condicionadas a fazerem pra dar certo e não fazerem até dar certo. E elas raramente focam em uma única coisa e continuam fazendo aquilo por muito tempo. Eu acho que esse é o principal problema. Existe já essa cultura no digital, o fato de ter muitas pessoas novas aqui ainda intensifica isso. E eu acho que esse é um grande problema. Eu acho que é a razão pela qual 99% das pessoas não conseguem, de fato, ganhar dinheiro na internet, ter uma renda na internet, porque elas estão sempre procurando uma nova solução, procurando uma nova opção, procurando uma nova profissão, uma nova carreira, uma nova coisa que tá entrando agora, nova onda, o mar azul. As pessoas não entendem que tudo dá certo. Existem coisas, óbvio, que vão ser mais lucrativas, talvez com menos trabalho, só que tudo dá certo, tudo vai te dar resultado se você executar da forma correta. Porque a questão é, como as pessoas nunca ficam tempo suficiente em uma única coisa para conseguir, de fato, criar um conhecimento naquilo e ter resultado com aquilo, elas nunca conseguem resultado com nada, porque elas estão sempre pulando de uma onda para a próxima onda, para a próxima, para a próxima, para a próxima, para a próxima, e pronto. E vocês ficam cada vez caindo em um novo lançamento, cada vez caindo em uma nova copy, e nunca escolhendo a única coisa. Se você se identifica com uma pessoa, vai atrás, escolhe essa pessoa, aprende o conhecimento com ela. Se você sabe que ela é confiável, você sabe que de fato ela tem resultado, aprende com ela e foca naquela única coisa. E aí se proíbe de comprar qualquer outro curso, de ver qualquer outra aula, de estudar sobre qualquer outro assunto que não seja aquele. Escolhe uma única coisa que você sabe que funciona, aprende com a pessoa que você se identifica e foca naquilo. Pronto. E o terceiro ingrediente dessa fórmula do sucesso, que pra mim esse é muito importante. As pessoas falam muito sobre intensidade, sobre constância, mas quase ninguém fala sobre intencionalidade. Isso pra mim foi um dos maiores aprendizados que eu tive por meio da minha própria vida, observando a minha própria vida. Eu entendi que não adiantava eu ser intensa, não adiantava eu ser constante se eu não fosse intencional. Intencional em que sentido? Se eu não analisasse tudo que eu faço na minha vida e tentasse melhorar, e analisasse o que eu posso melhorar, o que eu preciso melhorar, se eu não fosse intencional na minha melhora todo santo dia. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você ser muito intenso, ou seja, você agir muito, você trabalhar muito, você dormir pouco, você tá lá fazendo, dando o seu máximo, o seu gás total, você tá sendo constante, ou seja, você mantém isso por muito tempo, só que você não tá parando pra observar tudo que você tem feito e se perguntando onde eu tô errando, onde que eu tô acertando, o que eu preciso fazer mais, o que eu preciso fazer menos. Você precisa usar o seu cérebro, ser intencional. Um exemplo que eu até já dei em um vídeo do YouTube meu que tem aqui no canal, é onde eu falo sobre oratória. Eu falo que eu comecei a gravar vídeos pro YouTube mais ou menos em 2024. Eu comecei a dar algumas aulas, até algumas aparições em podcast, enfim. Foi quando eu comecei a ter algum resultado, eu comecei a aparecer na mídia, né, no YouTube, no Instagram. E eu lembro que uma das coisas que eu mais desgostava em mim mesma era a minha oratória e a minha comunicação. Eu era muito ruim de me comunicar, eu ficava muito nervosa, eu não conseguia falar, minha dicção era muito horrível, as pessoas não me entendiam. E eu decidi que eu ia ser constante. Porque eu sabia que pra melhorar eu precisava ser constante. Ou seja, se eu falasse muito, se eu treinasse muito, se eu desse muita aula, gravasse muito vídeo, eu ia melhorar. Quantas vezes a gente ouve isso, né? Basta ser constante que você vai ficar melhor. Ah, e tu quer ficar melhor em oratória? Cara, fala mais. Tu quer ficar melhor dando aula? Dá mais aula. Você tem que treinar. E aí foi isso que eu fiz. Eu passei um ano inteiro dando muita aula, dando muito podcast, fazendo muita live, postando muito stories falando pra propositalmente melhorar a minha forma de falar e a minha comunicação, minha didática. E quando chegou no final do ano, eu tinha melhorado sim, não dá pra falar que eu tava no mesmo nível, só que eu sentia que eu tinha muito pra melhorar ainda não tava muito legal. Eu parei pra fazer o que eu não tinha feito no ano inteiro. Eu peguei as minhas aulas, os meus vídeos, os takes que eu tinha de eu falando e eu comecei a me observar, a analisar o que eu tava falando, como que eu estava falando. E eu percebi, putz, esse vício de linguagem aqui, muito ruim. E aí anotei isso daí. Nossa, eu tô falando muito rápido aqui em tal momento, tá? Falar mais devagar. Comecei a assistir aula, comecei a consumir conteúdo que falava de oratória, falava de comunicação, falava de didática. Eu comecei a escrever aqueles ensinamentos, né, e treinar aquilo, aplicar aquilo na minha vida. E aí eu decidi ser constante com intencionalidade. Tinha uma live muito importante, menos de um mês mais ou menos, e aí eu decidi que eu ia treinar minha oratória durante esse um mês, só que sendo intencional da forma que eu não tinha sido durante o ano inteiro que eu tinha treinado a minha comunicação. Então o que eu fiz? Eu não vou conseguir dar tantas lives igual eu dei em um ano, nem tantas aulas, nem falar tanto igual eu falei em um ano, mas eu vou tentar fazer isso o máximo possível em um mês. E eu vou analisar cada vez que eu terminar de falar, vou analisar a minha fala, vou ver a gravação, vou ver como que tá indo, vou ver se eu consegui aplicar aqueles ensinamentos que eu escrevi, vou analisar os meus vícios de linguagem, vou começar a observar tudo isso e resultado.
eu acredito que em um mês eu evolui muito mais do que eu tinha evoluído em um ano inteiro. Por quê? Porque a constância não serve de nada, a intensidade não serve de nada se não tiver intencionalidade. Se você continuar correndo, com muita intensidade, com muita constância, você corre todo dia, só que você tá correndo por uma parede, você não tem nenhum lugar onde você tá indo, você tá indo pro lugar errado, você tá indo pro caminho errado, você não tá sendo inteligente, todo esse esforço, ele é quase que em vão. Ele tá sendo usado de forma burra. Você poderia fazer tudo isso que você tá fazendo, usar essa mesma intensidade, essa mesma energia, essa mesma constância de forma muito mais inteligente, que é simplesmente analisando o que você está fazendo e se perguntando, será que esse aqui é o caminho certo? Por exemplo, no digital, eu vejo muita gente que é muito constante, é muito intensa, tá lá trabalhando todo dia, só que a pessoa simplesmente tá fazendo algo que já saturou. Sei lá, tá tentando fazer dropshipping em 2026, sendo afiliado da Shopee, tipo, você não vai ganhar muito com isso, porque é uma profissão que já tem muito concorrente, já tem muita gente vendendo, tem um ganho muito baixo de comissão, tem um trabalho muito alto, tem muito imposto sobre cada venda de dropshipping, cada um tem as suas desvantagens. Então, em 2026 já não faz mais sentido. E como a pessoa não é intencional, não para pra pensar realmente e questionar aquilo que ela tá fazendo, tomar consciência sobre as escolhas dela, ela continua só colocando intensidade e constância em algo que não vai levar ela pra lugar nenhum. Imagina que triste você perder um ano inteiro da sua vida colocando muito trabalho, muita energia, virando noite pra um projeto que no final das contas já tava fadado ao fracasso. Simplesmente porque você não parou antes de iniciar todo esse projeto, colocou isso no papel e começou a analisar se fazia sentido ou não seguir aquele projeto, seguir aquele caminho, fazer aquelas coisas. Putz, tem gente que, sei lá, quer começar no digital, quer crescer numa profissão específica, a pessoa passa um ano inteiro sendo muito intensa, muito constante, só que ela não para nem um dia do ano para assistir uma aula de alguém que tem mais experiência que ela naquilo para aprender com essa pessoa, porque aquele conhecimento também vai distorcer o tempo, também vai te ajudar, também vai encurtar o seu caminho. Você precisa ser intencional, precisa analisar o que você tá fazendo e ajustar aquilo. O que tá dando certo, o que tá dando errado, e isso em todos os sentidos possíveis. Tanto dentro do seu trabalho, ou seja, por exemplo, tô postando um vídeo no YouTube. Em vez de você só ficar postando igual um doido, comece a analisar, cara, qual horário que eu posto que os vídeos mais funcionam? Qual tipo de thumb mais funciona? Qual que não funciona? Qual estilo de vídeo mais funciona e qual que não funciona tão bem? Qual tipo de introdução funciona e qual que não funciona tão bem? E aí replica o que dá certo e para de reproduzir o que não dá certo. Isso é ser intencional. Se você definir uma rotina, eu vou acordar X horas, muito cedo, vou acordar 4 horas da manhã, vou fazer tal e tal coisa, tal coisa. E aí depois de 2 semanas você já tá totalmente perdido, você não consegue seguir a rotina, para ser intencional, para analisar. Cara, por que essa rotina aqui não deu certo? Como que eu posso ajustar ela pra ela dar certo? Pra ela encaixar aqui no meu dia a dia? Pra que eu siga ela? Eu vejo as pessoas andando na vida sem rumo, sem tomar consciência das coisas, sem parar pra pensar, pra analisar o que elas estão fazendo. Eu acho que uma das coisas mais importantes de todas na vida é você ter consciência, você tomar consciência sobre aquilo que você tá fazendo, porque a consciência é o primeiro passo pra qualquer mudança. E você precisa ter consciência sobre as coisas que você faz e intencionalidade pra ajustar toda a rota do caminho. E é por isso que esses 3 itens juntos, pra mim, eles fecham a fórmula do sucesso, a matemática do sucesso, porque não adianta ser intenso sem constância, não adianta ser constante sem intensidade. Você pode chegar lá, óbvio, só que você vai demorar muito mais tempo. Eu acho que ninguém aqui quer esperar 20 anos, 30 anos, 40 anos pra ficar milionário. A gente quer chegar nesse resultado rápido. E não adianta você ser intenso e constante sem intencionalidade, porque da mesma forma você vai estar perdendo tempo. Não adianta você ser constante sem intencionalidade, porque você vai perder anos da sua vida. Não adianta só ser intenso sem a constância e sem a intencionalidade. E não adianta só ser intencional sem a constância ou sem a intensidade. Então, os 3 itens são extremamente importantes e pra mim essa é uma fórmula que você consegue replicar em qualquer coisa que você quiser. Que seja mudar o seu corpo, que seja mudar o seu relacionamento, que seja falar melhor, que seja, sei lá, crescer no digital, que seja iniciar uma carreira, qualquer coisa, você pode aplicar essa fórmula de 3 passos e se você conseguir seguir isso de verdade, é praticamente impossível você fracassar. Se você tiver escolhido o caminho certo em primeiro lugar e aí você aplicar essa intensidade, essa constância e essa intencionalidade para ter certeza, né, que você tá tomando as escolhas certas, esquece. Como que você escolhe o caminho certo? Escolhendo um caminho que você tem certeza que é validado, ou seja, um caminho que várias pessoas já trilharam, várias pessoas tiveram sucesso naquele caminho, você tem provas reais de que hoje em dia esse caminho ainda funciona, então outras pessoas fazem, outras pessoas têm resultado, é algo que vai se perdurar no tempo, algo que vai durar no tempo, não é uma tendência que vai acontecer esse ano e daqui 2 anos isso morreu. É literalmente sobre entender o que tá funcionando hoje em dia, cara. Tem certas coisas que vão durar pra sempre, tem certas coisas que não vão durar pra sempre, tem certas
as coisas que estão começando agora, estão no hype, você precisa aproveitar esse hype. Tem algumas coisas que já perderam o seu hype, já passaram, já não funciona mais, já tá saturado. Então acho que vem muito desse entendimento. Em primeiro lugar, você precisa escolher esse caminho bom, ter certeza de que esse caminho é bom, ter certeza que esse caminho é validado, ter certeza que esse caminho vai te levar ao lugar que você deseja, e aí aplicar nisso essas 3 coisinhas, esses 3 ingredientes, essa fórmula do sucesso, né? Que é a intensidade, a constância e a intencionalidade. Foi exatamente isso que eu apliquei quando eu comecei no digital, e foi isso que me trouxe tanto resultado e de forma tão rápida, né? Foi assim que eu consegui distorcer o tempo e ter sucesso mais rápido que 99% das pessoas. E eu acredito que qualquer pessoa pode aplicar isso em qualquer área e alcançar o mesmo nível de resultado. É isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha agregado de alguma forma pra vocês. Não esquece de deixar um like, comentar aqui embaixo qual foi o melhor insight, se esse vídeo te abriu os olhos de alguma forma, se você tomou consciência de alguma coisa a partir de hoje pra mudar, se você já sabe qual que é o seu caminho, o caminho que você vai trilhar. Não esquece também de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!